Existe um momento na vida de uma pessoa em que nada por fora parece ter mudado, mas por dentro, tudo já começou a se reorganizar. Esse momento não costuma ser celebrado, não costuma receber aplausos e quase nunca é entendido por quem está ao redor. Na maioria das vezes, ele vem disfarçado de silêncio, de desconforto, de estranheza, de um tipo de pressão emocional que faz você pensar que algo está errado, quando, na verdade, algo muito importante está finalmente começando a ficar certo. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, porque o que vamos conversar agora não é apenas sobre dinheiro. É sobre o processo invisível que antecede a chegada da prosperidade real. É sobre aquilo que Napoleon Hill percebeu, estudou e repetiu de várias formas. Antes da mudança externa acontecer, a mente entra em um estado diferente. Antes da riqueza tocar a matéria, ela toca o padrão mental. Antes da colheita aparecer nas mãos, a semente precisa romper por dentro. E essa ruptura não é confortável. Ela é silenciosa, intensa e muitas vezes incompreendida até por quem a está vivendo. Muita gente acredita que a prosperidade começa quando o dinheiro entra, quando a oportunidade aparece, quando o contrato é assinado, quando o cliente chega, quando a conta muda de valor. Mas essa é apenas a manifestação final de algo que começou muito antes. A prosperidade verdadeira começa na forma como a mente abandona velhas associações com escassez, medo, culpa e limitação. Ela começa quando o cérebro para de obedecer automaticamente às memórias da falta e começa a aceitar, ainda que com estranheza, a possibilidade de uma nova identidade. É por isso que os dias que antecedem uma grande virada podem parecer confusos. Em vez de alegria constante, às vezes você sente cansaço. Em vez de euforia, você sente recolhimento. Em vez de certeza absoluta, você sente uma espécie de confronto interno. Não porque a prosperidade esteja se afastando, mas porque sua estrutura mental antiga está perdendo o poder de comandar sua realidade como comandava antes. Napoleon Hill observou que o ser humano não recebe aquilo que deseja de forma superficial. Ele recebe aquilo com que se torna coerente por dentro. Esse é um ponto que muita gente escuta, repete, mas não entende em profundidade. Desejo, por si só, não muda uma vida. Esperança, por si só, não cria riqueza. Frases bonitas, por si só, não reconfiguram destino. O que muda uma vida é a reorganização interna que faz a pessoa parar de vibrar como alguém que teme a abundância e começar a pensar, decidir, sentir e agir como alguém que se tornou um ponto de atração para ela. E 3 dias antes de uma grande mudança financeira, emocional ou espiritual, essa reorganização costuma se intensificar. É como se a mente soubesse que uma porta está prestes a se abrir e antes de atravessá-la, precisasse decidir quem realmente estará do outro lado. Nesses dias, você pode perceber uma coisa curiosa. Algumas distrações perdem força. Certos ambientes já não parecem mais tão suportáveis. Conversas vazias começam a cansar. Pessoas que antes influenciavam seu humor já não conseguem entrar com a mesma facilidade. Você começa a sentir uma necessidade maior de silêncio, de distância, de observação. Não é soberba. Não é frieza, não é desequilíbrio, é a mente protegendo uma construção nova que ainda está sensível demais para ser exposta ao ruído antigo. Toda mudança profunda precisa de um período de incubação. Toda identidade nova precisa de um pequeno espaço de preservação antes de ser testada no mundo. É por isso que, muitas vezes, justamente antes da prosperidade, você se sente menos disponível para agradar, menos disposto a explicar, menos interessado em provar algo para os outros. Há algo em você que finalmente começa a entender que energia não pode mais ser desperdiçada em ciclos que não produzem crescimento.
Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Uma sensação de que algo está chegando, mas sem saber nomear. Uma espécie de intuição mais forte, um desconforto com a versão antiga de si mesmo, um olhar mais sensível para padrões que antes passavam despercebidos, um aumento na percepção do que drena sua força, um incômodo repentino com a mediocridade emocional de certos vínculos, uma vontade silenciosa de reorganizar a casa, a rotina, o celular, os horários, as conversas, os planos. Muita gente chama isso de ansiedade. Às vezes mas em muitos casos é o prenúncio de uma troca de frequência. É a mente deixando de funcionar como abrigo do caos e começando a funcionar como base de comando para uma vida maior. Acontece que a prosperidade não entra em qualquer estrutura. Ela exige espaço, coerência e direção. Ela não se sente confortável em uma mente dividida entre desejo e culpa. Ela não floresce em uma identidade que pede abundância e, ao mesmo tempo, idolatra sofrimento, escassez e autossabotagem. Por isso, 3 dias antes da virada, algumas coisas começam a ser expulsas da sua consciência. Pensamentos antigos retornam, não para dominar, mas para serem vistos de frente. Medos aparecem com mais nitidez, não porque venceram, mas porque estão perdendo a capacidade de se esconder. Lembranças que sustentavam a ideia de impotência podem emergir. Dúvidas podem tentar fazer barulho. Uma parte de você pode até dizer que é melhor voltar ao conhecido, que sonhar alto demais é perigoso, que querer muito pode trazer frustração. Essa voz não é um sinal de derrota. É o último discurso de uma mentalidade que sabe que está sendo substituída. É importante entender isso com clareza. Quando a mente antiga percebe que está perdendo o controle, ela não sai em silêncio. Ela tenta negociar, ela tenta assustar, ela tenta cansar, ela tenta convencer você de que ser pequeno é mais seguro. E é exatamente aí que muita gente recua. Não porque não estava perto da prosperidade, mas porque estava perto demais. O problema é que a maioria foi ensinada a interpretar desconforto como aviso de erro, quando muitas vezes o desconforto é a confirmação de que uma estrutura interna está sendo quebrada para que outra seja construída. O desconforto nem sempre é um inimigo. Às vezes, ele é o barulho da prisão se partindo. Napoleon Hill falava da importância do propósito definido, da fé aplicada e da persistência organizada. Só que existe um detalhe que passa despercebido. Antes que esses princípios produzam resultado visível, eles produzem tensão interior. Porque cada princípio verdadeiro entra em choque com o padrão antigo. Quando você define um propósito, tudo o que era dispersão começa a incomodar. Quando você fortalece a fé, tudo o que era cinismo perde o encanto. Quando você assume a persistência, toda desculpa que antes parecia inteligente começa a soar como sabotagem. É por isso que os 3 dias antes da prosperidade não costumam parecer glamurosos. Eles parecem um terreno de confronto entre quem você foi e quem você está se tornando. E há um sinal muito forte nesse processo. O seu diálogo interno muda de tom. Você começa a perceber que certas frases que antes vinham automáticas já não combinam com você. Aquela ideia de que, para mim, nunca dá certo, começa a parecer estranha. Aquela crença de que quem quer muito se decepciona, perde autoridade. Aquela postura de esperar o pior para não sofrer já não soa como proteção, mas como programação de derrota. Você talvez ainda não tenha todos os resultados, mas já não consegue falar da vida exatamente do mesmo jeito. O vocabulário interno começa a mudar antes da realidade externa se alinhar por completo. E isso é gigantesco, porque toda a realidade sustentada por longo tempo foi primeiro consolidada em linguagem, repetição e interpretação. Quando a linguagem muda, o destino começa a sair do eixo antigo. Se isso está acontecendo com você,
Comenta dentro do seu coração ou até nos comentários do vídeo uma frase simples, mas poderosa. Eu estou preparado para a minha nova fase. Porque o que muitas pessoas chamam de sorte, de acaso ou de milagre repentino, na verdade é o momento em que uma nova estrutura mental finalmente alcança massa crítica suficiente para se manifestar. Não é que a prosperidade apareceu do nada. É que por dentro você deixou de ser território hostil para ela. Outro ponto importante é que nesses dias sua sensibilidade aumenta. Você sente mais claramente quando está traindo a si mesmo. Percebe mais rápido quando toma decisões por medo. Reconhece com mais nitidez quando está aceitando menos do que sabe que deveria aceitar. Isso acontece porque a mente em transformação começa a rejeitar incoerências que antes tolerava. É como se a alma ficasse mais próxima da superfície. E isso pode ser desconfortável, porque você passa a enxergar o preço invisível de escolhas que antes pareciam normais. Ficar onde não deveria ficar começa a doer mais. Aceitar migalhas começa a ferir mais. Adiar o que precisa ser feito começa a gerar um peso maior. Não porque você esteja piorando, mas porque está ficando mais consciente. E consciência verdadeira quase sempre vem acompanhada de incômodo antes de produzir liberdade. Há também uma espécie de limpeza emocional acontecendo. Pessoas que estão há 3 dias de uma virada importante, muitas vezes sentem vontade de se desapegar de certas dores antigas. Não porque já resolveram tudo, mas porque já perceberam que continuar alimentando certas narrativas custa caro demais. Você começa a se perguntar se vale a pena continuar contando a mesma história sobre suas perdas, suas injustiças, suas decepções, seus atrasos. E aos poucos, entende que manter viva uma identidade ferida pode impedir o nascimento de uma identidade próspera. Isso não significa negar o que aconteceu. Significa parar de usar a dor como endereço permanente. Significa reconhecer que há uma diferença entre honrar sua história e morar para sempre na versão mais fraca dela. Muita gente quer a prosperidade sem passar por essa troca. Quer o resultado sem o realinhamento. Quer a colheita sem a morte da semente. Quer o dinheiro, mas não quer abandonar o vício emocional de pensar como alguém constantemente ameaçado. Quer abundância, mas ainda se relaciona com tudo a partir do medo de perder, da ansiedade de provar, da culpa de receber, da desconfiança de crescer. Só que riqueza sustentável não se firma em solo dividido. Ela precisa de uma mente que, mesmo ainda em construção, já tenha decidido parar de cultuar a falta. E essa decisão interna, às vezes, começa exatamente 3 dias antes da grande virada, quando sua mente entra em estado de revisão profunda. Você talvez note também uma estranha mistura de cansaço e lucidez, como se uma parte de você estivesse exausta de lutar do jeito errado e, ao mesmo tempo, mais desperta do que nunca para perceber o que realmente importa. Isso acontece porque boa parte do desgaste humano não vem do trabalho em si, mas da resistência interna, da contradição emocional, do excesso de ruído, da falta de direção. Quando a mente começa a se alinhar, ela entra num processo de desintoxicação de conflitos desnecessários. E no início, isso pode parecer apenas esgotamento. Mas existe um tipo de cansaço que não é sinal de derrota. É sinal de transição. É o corpo e a mente deixando para trás uma forma cara e antiga de existir. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente. O problema é que quase todo mundo quer a vantagem sem observar a semente. E a semente nem sempre chega bonita. Às vezes, ela chega como frustração, interrupção, silêncio, atraso, afastamento, insatisfação, perda de interesse por coisas que antes pareciam indispensáveis.
Só que quem tem visão começa a perceber que certos vazios não são punições, são preparações. Certos afastamentos não são rejeições, são reposicionamentos. Certos dias estranhos não são recaídas, são ajustes de frequência. E quando você entende isso, para de se assustar com o período que antecede a expansão. Existe ainda um detalhe espiritual muito forte nisso tudo. Em muitos casos, a mente 3 dias antes da prosperidade começa a abandonar a idolatria do controle absoluto. Você entende que precisa agir, planejar, construir, insistir, mas também percebe que há um nível da vida que responde melhor quando você coopera do que quando tenta forçar. Surge uma combinação rara entre responsabilidade e entrega. Você deixa de ser passivo, mas também para de se torturar com a ideia de que tudo depende da sua atenção. Essa mudança é enorme, porque uma mente próspera não é uma mente que vive estressada tentando segurar o mundo. É uma mente que aprendeu a se posicionar, a assumir direção e a confiar no processo sem implorar ao medo que autorize sua caminhada. Quando essa maturidade começa a nascer, sua relação com o tempo também muda. Você sente urgência para obedecer ao que importa, mas não desespero para arrancar resultados antes da hora. Isso é muito poderoso. O desesperado sabota o próprio campo. A pessoa alinhada prepara o terreno. O desesperado tenta arrancar fruto da árvore antes do amadurecimento. A pessoa alinhada rega, protege e continua. O desesperado interpreta qualquer atraso como rejeição. A pessoa alinhada entende que algumas estruturas precisam de profundidade antes de aparecerem na superfície. E é exatamente isso que acontece 3 dias antes da prosperidade. A superfície ainda não mostra tudo, mas as raízes já começaram a trabalhar com outra força. Talvez você esteja vivendo uma fase em que sente que não consegue mais ser quem era, mas ainda não chegou totalmente a quem sabe que pode ser. Esse espaço intermediário costuma assustar muita gente, porque nele você não tem mais prazer pleno no velho, mas também ainda não desfruta completamente do novo. Só que é justamente aí que ocorre a grande decisão. Você volta para o conhecido só porque ele é familiar ou suporta com consciência esse corredor de transição até sua identidade alcançar o próximo nível. Muitas fortunas invisíveis foram perdidas nesse corredor. Não por falta de talento, nem por falta de oportunidade, mas por falta de entendimento sobre o que acontece na mente quando a prosperidade está próxima. Nos 3 dias antes da virada, a mente tende a ficar mais seletiva. Você começa a perceber que nem toda urgência merece resposta, que nem toda demanda merece sua energia, que nem toda companhia merece acesso ao seu campo interno. Isso não é egoísmo, é discernimento. A prosperidade exige governo interior. Quem quer construir algo grande precisa aprender a proteger atenção, tempo e estado emocional. Porque riqueza não é apenas dinheiro. É também capacidade de não entregar seu centro a qualquer distração, provocação ou ruído. Uma pessoa pode ganhar muito e continuar pobre por dentro se não desenvolver comando sobre sua própria mente. Mas quando a mente começa a entrar em ordem, a prosperidade encontra um ambiente onde pode permanecer. E aqui está uma verdade que pouca gente diz. 3 dias antes de uma grande bênção, você pode ser fortemente tentado a agir como a sua antiga versão. Pode surgir vontade de desistir, de se isolar daquilo que importa, de duvidar do que já entendeu, de voltar a hábitos que anestesiam, de cair em comparações, de procurar validação errada, de fazer escolhas por medo. Isso acontece porque toda passagem importante costuma ser testada. A antiga identidade tenta uma última reconquista, e é nesse ponto que você precisa entender. Nem todo impulso merece obediência, nem todo pensamento merece crença, nem toda emoção merece direção. Maturidade mental
É saber sentir sem entregar o volante a tudo o que se move dentro de você. A prosperidade não chega primeiro como cifra, ela chega primeiro como ordem. Ordem no pensamento, ordem nas escolhas, ordem na percepção, ordem na energia, ordem no valor que você dá ao que pensa, ao que fala, ao que aceita, ao que tolera, ao que repete. E quando essa ordem começa a surgir, mesmo que discretamente, o campo inteiro da sua vida começa a mudar. Porque a desordem interior era uma das principais causas de vazamento de força. Uma mente confusa desperdiça oportunidades, sabota relações, interpreta mal sinais e atrasa decisões. Já uma mente em alinhamento capta melhor, decide melhor e sustenta melhor aquilo que recebe. Se você prestou atenção até aqui, já percebeu que o grande sinal de que algo está para mudar não é apenas entusiasmo. Às vezes é sobriedade, às vezes é silêncio, às vezes é clareza, às vezes é um tipo de incômodo santo com tudo aquilo que antes você aceitava por costume. Essa mudança invisível não faz barulho para impressionar ninguém. Ela trabalha em profundidade. Ela redefine seus critérios. Ela corrige sua postura. Ela limpa seu foco. Ela mexe nos alicerces para que a prosperidade não seja apenas uma visita, mas uma nova estação da sua vida. E o mais forte de tudo é que, quando esse processo começa de verdade, você já não quer apenas dinheiro. Você quer paz para sustentar dinheiro. Você quer visão para multiplicar dinheiro. Você quer consciência para não ser escravo do dinheiro. Você quer propósito para que o dinheiro faça sentido. Esse é o ponto em que a mente deixa de buscar riqueza como compensação emocional e começa a aceitar prosperidade como extensão de coerência interna. E essa transição muda tudo. Porque quem busca dinheiro para preencher vazios se torna dependente do resultado. Mas quem constrói prosperidade a partir de identidade, propósito e direção, se torna capaz de atrair, administrar e expandir com mais firmeza. Agora preste muita atenção, porque a parte mais delicada desse processo não é quando você ainda está completamente preso à escassez. A parte mais delicada é quando você já começou a se desprender dela, mas ainda não viu o novo cenário se materializar por completo. Esse intervalo é onde muita gente se perde, não porque a promessa falhou, não porque a fé enfraqueceu, não porque a prosperidade desistiu da pessoa, mas porque a mente ainda está aprendendo a permanecer firme, mesmo sem aplauso imediato, mesmo sem evidência total, mesmo sem confirmação externa suficiente para acalmar o velho vício da dúvida. E é justamente nas últimas horas, antes da mudança visível, que a mente recebe alguns sinais muito específicos. Se você entender esses sinais, para de chamar de problema aquilo que, na verdade, é anúncio de reposicionamento. O primeiro sinal é que sua mente começa a rejeitar certas desculpas que antes pareciam razoáveis. Aquilo que você usava para adiar decisões, para empurrar sonhos, para se justificar diante de si mesmo, começa a perder credibilidade. Não significa que tudo ficou fácil. Significa que a sua inteligência interior está cansada de narrativas que apenas mantêm a estagnação confortável. Você percebe que muitas frases que pareciam prudência eram só medo bem vestido. Muitas opiniões que pareciam humildade eram só apego à pequenez. Muitos adiamentos que pareciam sensatez eram apenas postergação do crescimento. Isso é um grande marco, porque prosperidade não exige perfeição, mas exige honestidade. E quando a mente começa a ficar honesta de verdade, ela já não consegue chamar de sabedoria aquilo que sempre foi fuga. O segundo sinal é uma necessidade mais intensa de simplificar. De repente, você sente vontade de limpar excessos, cortar distrações, rever prioridades, reduzir ruídos, organizar pendências, parar de gastar energia demais com o que não devolve vida.
Isso acontece porque a mente que se aproxima da prosperidade entende, mesmo que ainda intuitivamente, que toda expansão sustentável precisa de estrutura. E estrutura não combina com excesso de bagunça emocional, excesso de compromisso sem sentido, excesso de conversa sem propósito, excesso de entrada mental irrelevante. A simplicidade começa a parecer poderosa. Você não quer mais parecer ocupado. Você quer estar alinhado, você não quer mais correr para todos os lados, você quer estar inteiro na direção certa. Esse movimento é muito mais importante do que parece. Muita riqueza deixa de chegar não por falta de capacidade, mas por falta de espaço interno e externo para recebê-la. O terceiro sinal é que você começa a ter lampejos de uma versão sua, que antes pareciam distantes demais. Não necessariamente como fantasia vazia, mas como percepção concreta. Você se imagina decidindo melhor, se vê falando com mais firmeza, consegue por alguns instantes sentir que não nasceu para viver no limite emocional da sobrevivência. Em vez de parecer arrogante, essa visão começa a parecer natural. E isso é importante demais. Porque a mente não sustenta por muito tempo um futuro que continua parecendo estranho demais para sua identidade. Em algum momento, aquilo que você deseja precisa começar a parecer compatível com quem você está se tornando. Esse é o elo entre imaginação e manifestação. Não é sonhar sem base, é permitir que o novo se torne familiar no mundo interno antes de se firmar no mundo externo. Napoleon Hill falava muito sobre imaginação organizada, mas pouca gente percebe que a imaginação mais poderosa não é a que cria delírios, é a que autoriza a mente a aceitar novas possibilidades sem acionar imediatamente o mecanismo de autodefesa da limitação. Quando você começa a se ver de forma mais ampla, sem aquele reflexo automático de culpa, ironia ou negação, algo profundo já mudou. A mente antiga não suportava esse retrato. Ela precisava ridicularizar, diminuir, relativizar. A mente em transição não. Ela começa a dizer silenciosamente: talvez isso seja mesmo o meu próximo nível. Talvez eu não esteja exagerando. Talvez eu esteja apenas parando de me ver pelo tamanho do meu passado. E há ainda um quarto sinal, extremamente forte, uma nova intolerância ao desperdício de energia emocional. Você passa a perceber como determinadas conversas drenam sua força, como certos conflitos repetidos sugam seu foco, como certos conteúdos enfraquecem seu estado mental, como determinadas pessoas sempre despertam em você a versão que está tentando deixar para trás. Antes você talvez suportasse isso por hábito, culpa ou necessidade de aceitação. Agora não. Agora a sua mente começa a entender que energia é ativo, atenção é ativo, paz é ativo, clareza é ativo. E quem não protege ativos invisíveis raramente consegue sustentar ativos visíveis por muito tempo. Essa percepção é decisiva, porque riqueza não é construída apenas com esforço bruto, mas com preservação inteligente daquilo que sustenta esse esforço. Muitos pensam que prosperidade tem a ver apenas com ganhar mais, mas a grande virada acontece quando você também aprende a perder menos tempo, perder menos foco, perder menos força com pensamento circular, perder menos vida tentando convencer quem não quer entender, perder menos saúde emocional se explicando para pessoas comprometidas com sua versão antiga. 3 dias antes da prosperidade, a mente começa a abandonar a compulsão de gastar energia com batalhas que não produzem destino. Isso não é indiferença, é maturidade, é discernimento estratégico, é governo interno. Existe também um quinto sinal: sua relação com o erro amadurece. Você para de interpretar qualquer falha como sentença sobre seu valor.
Começa a ver mais claramente que erro pode ser ajuste, que atraso pode ser recalibração, que objeção pode ser lapidação, que silêncio pode ser preparação. Essa mudança é libertadora. A mente escassa trata qualquer tropeço como prova de incapacidade. A mente em expansão trata tropeços como parte do treinamento da consciência. E essa diferença muda tudo. Porque quem personaliza cada obstáculo se quebra rapidamente. Mas quem aprende a ler processos continua inteiro o suficiente para atravessar a fase e receber o fruto dela. Talvez esse seja um dos maiores segredos da prosperidade. Ela se aproxima mais rápido de quem não se desmonta por qualquer turbulência. Não porque essa pessoa não sinta, mas porque ela já entendeu que emoção não pode ditar a verdade final sobre a vida. Você pode sentir medo e continuar. Pode sentir cansaço e continuar. Pode sentir dúvida e continuar. Pode sentir pressão e continuar. O ponto não é não sentir. O ponto é não transformar todo o sentimento passageiro em identidade fixa. E isso, 3 dias antes da virada, começa a ficar muito claro. Sua mente percebe que não precisa obedecer a tudo o que sente. Precisa apenas aprender a filtrar, interpretar e escolher. Agora pense comigo. Agora, quantas vezes você acreditou que estava piorando, quando na verdade estava apenas ficando mais consciente? Quantas vezes achou que estava perdendo a paz, quando na verdade estava perdendo a tolerância ao que roubava sua paz? Quantas vezes sentiu que estava ficando estranho, quando na verdade estava apenas ficando incompatível com o padrão antigo? Esse é um ponto crucial, porque grande parte da mudança invisível é mal interpretada. A pessoa se assusta com a própria transição e tenta voltar a caber em lugares, hábitos, relações e pensamentos que já não servem mais. Só que crescer em muitos momentos tem aparência de estranheza. Expandir, em muitos momentos, parece solidão. E amadurecer, em muitos momentos, parece perda. Mas nem toda perda é prejuízo. Às vezes, é apenas o preço de não permanecer pequeno. Napoleon Hill ensinava que a riqueza começa com um estado mental definido. Só que esse estado não surge por repetição mecânica de frases. Ele surge quando a mente começa a internalizar um novo senso de merecimento, responsabilidade, clareza e direção. E essa internalização costuma ser silenciosa. Não é um show. Não é uma explosão visível o tempo todo. Às vezes é uma firmeza discreta, às vezes é uma paz diferente, às vezes é um basta interno que ninguém vê, mas que muda todas as decisões dali em diante. Um basta para a autodepreciação, um basta para a procrastinação travestida de espera, um basta para o apego a ciclos que só alimentam desgaste, um basta para a necessidade de se diminuir para não incomodar os outros. Esses bastas silenciosos são divisores de águas. Quando a mente entra nesse lugar, o futuro começa a perder o rosto de ameaça e ganhar o rosto de possibilidade. Isso parece simples, mas não é. Muita gente vive anos inteiros com o futuro associado a medo, perda, fracasso, escassez, rejeição, humilhação. E, sem perceber, vai construindo escolhas defensivas, pequenas, apertadas, cansadas. Quando essa associação começa a ser quebrada, a pessoa pensa melhor, sente melhor, escolhe melhor. Ainda não porque tudo mudou fora, mas porque o sistema interno já deixou de tratar o amanhã como inimigo inevitável. E essa talvez seja uma das mudanças mais invisíveis e mais poderosas que existem. Há também um aspecto espiritual que merece atenção. Quando a mente se aproxima da prosperidade de forma saudável, ela não fica arrogante, ela fica reverente. Não no sentido religioso superficial, mas no sentido de reconhecer que existe um chamado para crescer com responsabilidade. Surge uma percepção mais clara
de que recursos precisam de consciência, que abundância exige caráter, que expansão sem estrutura emocional pode virar desordem. Então, em vez de apenas pedir para receber, você começa a se perguntar se está se tornando alguém capaz de sustentar, multiplicar e usar bem aquilo que deseja. Essa pergunta muda tudo, porque desloca você da posição infantil de quem só quer ganhar para a posição madura de quem quer ser preparado. E aqui está algo muito forte. Às vezes, os 3 dias antes da prosperidade são marcados por uma sensação de teste. Não necessariamente um teste místico teatral, mas um teste prático, emocional, comportamental. Situações pequenas aparecem para revelar se você ainda reage como antes. Uma provocação surge, um atraso acontece, uma frustração tenta puxar seu velho padrão, um medo reaparece, uma oportunidade de voltar ao automático se apresenta. E nesses momentos, a vida parece perguntar silenciosamente: você realmente mudou ou apenas se animou por alguns dias? Você está pronto para sustentar uma nova fase ou ainda entrega o volante à primeira turbulência? Esses testes não vêm para humilhar, vêm para consolidar. O que é aprovado no invisível ganha mais força para permanecer no visível. Se isso está fazendo sentido para você, comenta essa frase: eu não vou voltar para a minha versão antiga. Porque muita gente perde o que estava prestes a receber, não por falta de bênção, mas por fidelidade inconsciente ao personagem antigo. A identidade velha é familiar. E o familiar, mesmo doendo, às vezes parece mais seguro do que o novo. Só que prosperidade exige coragem para suportar o desconhecido sem correr de volta para a prisão que você já conhecia. Outro indício importante é que a comparação perde o brilho. Você já não quer tanto medir sua vida pela vitrine alheia. Começa a entender que comparação constante é uma forma disfarçada de desconexão com o próprio chamado. Enquanto alguém está distraído, tentando validar o valor da própria trajetória pela velocidade do outro, deixa de ouvir os sinais únicos da sua própria construção. A mente em transformação começa a perceber isso. Ela entende que inveja, pressa e comparação são vazamentos graves de potência. E entende também que cada processo possui uma arquitetura própria. Essa compreensão devolve foco. E foco é um dos componentes mais subestimados da prosperidade. Uma mente pobre, emocionalmente, está sempre em guerra com o tempo do outro, com os resultados do outro, com a aprovação do outro, com o olhar do outro. Já a mente que está amadurecendo para prosperar começa a voltar para o eixo. Ela pergunta menos se está impressionando e pergunta mais se está sendo coerente. Pergunta menos se os outros entendem e pergunta mais se está obedecendo aquilo que já compreendeu. Pergunta menos se já recebeu todos os sinais externos e pergunta mais se está sustentando internamente a frequência daquilo que pediu. Esse deslocamento do palco para o centro muda tudo, porque a prosperidade cresce melhor onde existe eixo do que onde existe exibicionismo ansioso. Talvez, neste exato momento, você esteja vivendo essa mudança invisível e chamando de confusão o que na verdade é realinhamento. Talvez esteja interpretando como atraso aquilo que é lapidação. Talvez esteja sentindo como perda aquilo que é separação necessária entre quem você foi e quem precisa nascer. Talvez esteja estranhando o próprio silêncio, a própria seletividade, a própria sensibilidade, sem perceber que tudo isso pode fazer parte do ajuste fino que antecede uma nova estação. Nem tudo o que aperta é punição. Nem tudo o que silencia é ausência. Nem tudo o que desacelera é bloqueio. Há fases em que a vida desacelera por fora para organizar por dentro o que não poderia ser sustentado de outro modo. E quando o último desses dias chega, algo especial acontece. Não necessariamente fogos, não necessariamente um sinal no céu,
Às vezes é apenas uma decisão serena, uma clareza, um desapego, uma coragem mais limpa, um pensamento mais firme, um basta mais silencioso, uma percepção de que você não quer mais negociar com o padrão que sempre atrasou sua vida. Isso é grandioso. Porque toda grande prosperidade começa quando alguém decide internamente que não será mais governado por aquilo que o diminui. O dinheiro pode até vir depois. A oportunidade pode até aparecer depois. Mas a porta já começou a abrir naquele instante. Lembre-se disso. Antes da prosperidade tocar suas mãos, ela precisa tocar sua mente. Antes da abundância entrar na conta, ela precisa entrar na percepção. Antes da nova fase se tornar pública, ela precisa ser aceita na intimidade da consciência. E é por isso que os 3 dias antes da virada são tão importantes. Neles, sua mente está escolhendo se continuará servindo ao passado ou se finalmente se tornará solo fértil para o futuro. Não despreze o que está acontecendo dentro de você só porque ainda não apareceu completamente fora. Não chame de crise aquilo que pode ser renascimento. Não chame de fraqueza aquilo que pode ser limpeza. Não chame de atraso aquilo que pode ser preparação. E, acima de tudo, não volte para a versão antiga só porque a nova ainda está terminando de nascer. Muitas pessoas desistem na porta da estação pela simples incapacidade de reconhecer os sinais internos da própria expansão. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E me diz nos comentários, você sente que está vivendo essa mudança invisível? Porque às vezes a maior prova de que a prosperidade está se aproximando não é o que você vê ao redor. É o que você já não consegue mais aceitar dentro de si.